Muito boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais essa live da nossa Academia Areté, ok? Sejam bem-vindos, Enzo Gambetta que está aí, Versus 4, Felipe Lisboa, muito obrigado pela presença. Hoje eu acho que a live vai ser muito legal, pelo menos o conteúdo dela eu gosto muito, que é o Parmênides. Agora há pouco, por exemplo, eu estava falando com a minha esposa, Mariana, né? Porque ontem eu fiz uma live sobre Heráclito de Éfeso, onde para Heráclito tudo muda, nós comentávamos essa coisa da mudança, né? Falamos do Logos ali, heraclitiano, que é o movimento ele tem um sentido, né? Aí eu estava comentando com ela, hoje a live é sobre Parmênides, ela virou e falou assim, eu prefiro o Heráclito, ela brincou, porque ela é formada em filosofia também. Eu virei e falei assim, olha só, na verdade eu não prefiro nenhum nem outro. Eu tenho uma tendência a preferir o Parmênides, eu vou falar aqui para vocês, né? Eu tenho uma tendência a preferir o Parmênides, porque em geral as pessoas têm uma simpatia maior pelo Heráclito. E você fala assim, então é porque você é do contra? Talvez seja um pouco isso, mas não é porque eu sou do contra, não é porque de fato o Heráclito ele tem um desafio ali para ser entendido, né? Não é uma filosofia assim tão simplória, na verdade, assim, quando a gente fala em filosofia, o Heráclito é meio que assim evidente que as coisas aqui do mundo estão mudando, mas para Parmênides chegar a dizer que o movimento não existe, você fala assim, porra, isso é muito desafiador de ser explicado, né? Então, bom, já anunciando aqui, né, já anunciei hoje nos stories aqui do Facebook, do Instagram, né? Do Instagram. Já avisei também lá nos meus stories do Facebook, né? Então vejam bem, nós estamos nessas redes sociais todas aí. Nós estamos aqui no Instagram, eu faço as lives no meu perfil, né? Rodolfo de Souza Braga, no meu perfil do Instagram. Depois eu coloco as lives no YouTube, no canal lá. Boa noite, João, tudo bem? Depois vocês podem procurar lá então no canal Academia Areté no YouTube, curtam o canal, sabe? Compartilhem o conteúdo aí. Tô cansado de falar isso, curtir o canal, compartilhar, porque cada vez que você compartilha, você dá mais visibilidade. E esses algoritmos das redes sociais, eles acabam meio que colocando o seu canal em evidência, seu trabalho em evidência. Então, por favor, façam essa gentileza aí de curtir e compartilhar esse material. Nem que você vá lá e compartilhe o meu story. De repente isso aí já pode dar um engajamento, tá bom? E recomendar naturalmente, né? O trabalho de boca a boca ele é muito importante também. Bom, então já disse aqui que nós estamos aqui nas lives, estão sendo diárias, né? Pelo Instagram. Depois você pode também procurar esse material no YouTube, esses vídeos no YouTube. Você também pode procurar esse material também no Facebook, né, da Academia Areté. Você pode procurar esse material lá também. Você vai encontrar esse material todo lá para você acompanhar, ok? Então é isso. Pessoal, vamos começar aqui de uma vez o Parmênides, que é a sequência do Heráclito. Só recapitulando o que nós vimos na live de ontem, que foi uma live mais cedo, estão lembrados? Foi uma live que eu fiz 3 horas da tarde, né? Fiz 3 horas da tarde, por quê? Porque 9 horas da noite, na terça-feira, eu estou subindo a Serra de Petrópolis, pegando o ônibus, né? Para vir para casa. Então vejam, o que nós vimos aí na live de ontem? Nós vimos a filosofia heraclitiana, a filosofia do Heráclito. Heráclito então diz que tudo muda, lembram? Pantarei, né? Tudo muda, tudo flui, tudo está num constante movimento. Vimos também, né, aquela coisa de um homem não entra 2 vezes no mesmo rio, né? Vimos isso ontem. Então assim, essa coisa do movimento heraclitiano vai ser meio que rebatida hoje por Parmênides. Lembrem também, assim, uma coisa muito interessante, eu pelo menos acho interessantíssimo isso de Heráclito, que é o fato de que Heráclito ele entende o fogo como um logos também. Existe um logos ali na realidade, ou seja, existe um movimento na realidade, ou seja, um fogo que vai consumindo as coisas, mas ele consome segundo uma direção. Acompanha a live de ontem lá, dá uma olhada na live de ontem, até compartilha a live de ontem, para você entender o que é essa coisa do movimento na realidade. Bom, Heráclito foi o que nós vimos ontem, e hoje nós vamos falar de Parmênides da cidade de Eleia, tá bom?
E aí vejam bem, Parmênides e Heráclito viveram no século VI a.C., 500 e pouco ali antes de Cristo. Boa noite, Vinícius, obrigado pela presença. Boa noite, Mateus, também, obrigado pela presença aí de todos. E aí nós vimos que esses filósofos estão ali mais ou menos no século VI para o V antes de Cristo, né? VI ali principalmente. E aí vejam, Parmênides então vai ser um pré-socrático. E quais são as características dos pré-socráticos? Eles buscam o elemento primordial de todas as coisas, olhando para o mundo físico, para physis. Physis em grego é natureza, né? É natureza no sentido de ser o mundo material mesmo. Então vamos lá. Se Parmênides é um pré-socrático, ele está buscando a constituição última da realidade material, ele vai constatar que o ser é e o não ser não é. Só de antemão para vocês entenderem. De Parmênides chegaram alguns fragmentos de textos dele. E normalmente esses textos dos antigos, eles intitulam, né, esses primeiros pré-socráticos, eles chamam de perifisiké, ou seja, sobre a física, sobre o mundo, sobre a natureza, como nós traduzimos normalmente, sobre a natureza. E chegou um poema do Parmênides até nós, onde ele fala mais ou menos assim, vou parafrasear assim, ele fala assim, olha, então a deusa me conduziu, é um poema mesmo, né? A deusa me conduziu com seus cavalos, aquela coisa toda bem poética, e ele fala que ela mostrou a ele 3 caminhos possíveis. Quais são esses caminhos? O caminho do ser, o caminho do não ser, né? Que seria o caminho da verdade, o caminho do ser, o caminho da falsidade, que seria o caminho do não ser, e um terceiro caminho, vamos dizer assim, entre aspas, que mistura os dois, o caminho da opinião plausível. Já vou adiantando aqui, esse terceiro caminho, o texto, o fragmento não chegou até a gente. Esse fragmento se perdeu no decorrer da história. Uma pena, né? O fragmento ter sido perdido. Mas ele se perdeu de fato e fazer o quê, né? Nós podemos até especular o que ele queria dizer com esse caminho da opinião plausível. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que tem o caminho do ser, que ele vai falar, ó, que é, né? O caminho do ser é daquilo que é, e o caminho do não ser é daquilo que não é. Mas lá na frente, Aristóteles isso vai arredondar de uma maneira muito interessante. Esperem só aí, acompanhem as lives, essas aulas aí, que você vai perceber como é que em Aristóteles isso toma uma dimensão extremamente interessante, tá bom? Então vejam, o caminho que é e um caminho que não é. O caminho da verdade e o caminho da falsidade. O caminho do não ser, né, quando ele fala então, o ser é e o não ser não é, o que o Parmênides está fazendo? Ele está identificando, vamos dizer assim, a realidade com a existência, né? O ser com a existência, ser com existir. Por exemplo, eu tenho aqui na minha frente um fone de ouvido, né? Tem um fone de ouvido aqui e eu falo assim para vocês, olha, este fone é. Fala assim, isto é um fone de ouvido. Isso, olha só, o João Pedro tá perguntando aqui, olha, vai de encontro com a lei da não contradição? Lá em Aristóteles nós vamos mencionar a questão do princípio de não contradição, para ficar mais claro. Mas, olha só, João, você está certo. Sob certo aspecto, é atribuído a Parmênides o início do princípio de não contradição. Ou seja, ou algo é, ou algo não é. Ele não pode ser, não ser. Isso não é possível. Como nós vamos ver no decorrer das aulas aqui. Muito boa lembrança sua. Mas nós vamos ver com mais profundidade isso lá em Aristóteles, tá bom? Segura aí, mas muito boa colocação. Isso é bom aí, muito obrigado. Então vejam, quando você tem lá então o ser é e o não ser não é, ele está identificando a existência das coisas com o ser. Então quando eu falo assim, ó, isto é um fone de ouvido, né? Quando eu falo que isto é um fone de ouvido, o que nós temos? Nós estamos identificando isso com o existir. Quando eu falo assim, ó, isto aqui é algo, isso aqui faz parte da existência. E aí, gente, olha só, a questão aqui do Heráclito, quando ele fala do Parmênides, desculpa, quando ele fala que o ser é e o não ser não é, claro que pra gente hoje, vamos ser honestos aqui, para nós que estamos aqui, já estamos dentro de uma civilização onde isso é extremamente corriqueiro, isso aqui não é nenhuma novidade. É óbvio que o ser é e o não ser não é, mas para o Parmênides, no tempo dele, identificar ser com existir em geral, foi um passo imenso. É claro que depois, lá na frente, nós vamos ver que existem distinções entre ser e existir,
tá? Mas isso já é um passo, né? Um passo para entender a estrutura da realidade. E aí a gente pensa o seguinte, bom, mas o que é o ser? O que é o não ser, né? No primeiro momento, se nós imaginarmos assim algumas notas, né, algumas características do ser, a gente pensa o seguinte, olha, o ser ele existe, são as coisas existentes. E o não ser? O não ser é aquilo que não existe, ou seja, as coisas não existentes. Por exemplo, o nada. O nada é o não ser, né, assim? E aí a gente pensa o seguinte, a gente pensa assim, bom, se o ser então, se nós pensarmos assim, por um lado, o ser ele existe e por outro o não ser é o nada, ora, as coisas que são, que existem, elas têm que ter lógica para existir. Prestem atenção nisso, que isso é muito importante. Elas têm que ser lógicas, ou seja, tem que ter um logos nelas. Lá na primeira live, né, eu mencionava na primeira eu mencionava, falava assim, olha, logos é razão. Vem falando isso direto, falei ontem na live do Heráclito. Logos é razão. Então as coisas que existem, elas têm uma razão de ser. Elas têm uma racionalidade. Logos também pode ser traduzido pela palavra sentido. Então as coisas que são o ser, elas existem porque elas têm uma razão de ser. Elas têm uma estrutura interna que não é contraditória. Então, se o ser ele é lógico, o não ser, por sua vez, olha só, o não ser é o nada. E o nada, então, ele não é lógico. Aquilo que não é lógico é contraditório. Então, nós temos aqui o quê? Duas estruturas distintas. Vamos lá. O ser, que é, ele existe, o ser, ele é e ele existe. O não ser, não existe. É o nada. O ser, ele existe e ele é lógico. O não ser, ele é o nada e ele é contraditório. Ou seja, o contraditório não é. Por isso que o João mencionou aí a lei da não contradição, com toda a razão. É claro que depois você tem ou é ou não é. O Aristóteles depois vai colocar o tempo e o aspecto. Nós vamos ver lá isso em Aristóteles, né? Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Mas aqui nesse primeiro momento eu quero mostrar que ou é ou não é. O ser ele é lógico e o não ser é contraditório. O que seria o contraditório? O contraditório seria você tentar unir essas duas coisas. Ser, não ser, por exemplo. Ou o próprio nada mesmo, que é contraditório. Por exemplo, se eu falo para vocês aqui, que eu estou olhando ali agora aqui para o meu escritório e falo assim, ó, estou vendo um círculo quadrado. Cara, interna um sujeito desse. Porque círculo quadrado é algo contraditório. Você até pode falar esse tipo de coisa, mas não representa nada. Por quê? Ou é círculo ou é quadrado. A circularidade automaticamente exclui a quadrangularidade. Quando você tem, por exemplo, sei lá, um gato-cachorro, isso é possível? Não. Ou é gato ou é cachorro. Ou então é uma terceira coisa. Tá rindo, né, João? Ou então uma terceira coisa, um gatorro, sei lá. Pode chamar o que você quiser, tá? Mas veja, a circularidade automaticamente exclui a quadrangularidade. Você fala, ah, vou te pegar, Rodolfo, eu tenho 4 linhas retas aqui que formam um ângulo reto entre elas, e nas bordas eu tenho um abaulamento ali circular. Isso é círculo quadrado. Veja, isso não é nem círculo nem quadrado, é uma terceira coisa que não é nem círculo nem quadrado. Você pode até chamar de círculo quadrado, mas não é círculo quadrado ao mesmo tempo, ok? Porque ou é círculo ou é quadrado, tá? É aquela coisa que o pessoal brinca, né? Você, quer dizer, não vou fazer essa brincadeira, não pode ofender a religião dos outros aí. Mas enfim, você tem lá um triângulo redondo, né? Isso é impossível. Ou é triângulo ou é algo redondo. E aí não adianta nem enviar, mas na geometria não euclidiana, na geometria esférica, nós temos um triângulo que pode ter 360 graus. Sim, eu sei disso. Mas aquilo ali no fundo não é triângulo, pô. Aquilo ali, você está mudando os nomes de alguns princípios para poder admitir esse tipo de coisa, mas no fundo isso é uma esfera. Na verdade nem esfera, isso é um círculo completo, tá bom? Então assim, aquela coisa, não me venha com churumelas, né? Assim, tinha um personagem antigo que falava isso. Mas assim, por que eu estou falando isso? Ou é círculo ou é quadrado. Quando eu falo assim, nossa, eu estou vendo aqui um papel que é branco de uma negrura, ou negro de uma brancura, você sabe que branco de uma negrura e negro de uma brancura não faz o menor sentido também. Então vejam, é por essa razão que Parmênides vai falar que pensar é pensar o ser. Uma das frases dele, toma nota aí,
Pensar é pensar o ser. Em que sentido que ele diz que pensar é pensar o ser? Ele está dizendo que pensar é pensar o ser no sentido que você não pode pensar o não ser. Pensar o não ser é pensar o nada. E pensar o nada é nada pensar. Isso até eu, que sou um Zé Mané, sou um Zé Ninguém, né? Sou um João Ninguém, qualquer que seja. Vejam, até eu posso pensar nada. Não, pensar nada é nada pensar. Eu penso coisas. Pensar é pensar o ser, no final das contas. Então, assim, até me corrigindo, pensar é pensar no ser. Eu posso pensar fone de ouvido, posso pensar carro, por exemplo. Não tem nenhum carro aqui na minha frente, mas eu posso pensar carro. Por quê? Porque carro não é contraditório. Ou seja, carro é lógico, ele tem uma estrutura lógica, então ele pode ser pensado. Aí você vira e fala, mas Rodolfo, eu posso pensar em cavalo alado. Pégasus, né? Cavalo com asas. Mas o que eu estou fazendo? Estou juntando cavalo com pássaro, né? Ou seja, quando eu junto essas duas coisas, eu posso pensar por quê? Porque isso não é contraditório, tanto é que eu posso até desenhar isso. Ou seja, num desenho isso é, e eu posso pensar isso. Mas vejam, cavalo-pássaro não faz sentido, né? O que você tem é o quê? Pégasus é algo que é porque você uniu duas coisas que são contraditórias? Não, você uniu cavalo com asas. Só você fez um desenhozinho e imaginou um cavalo com asas. Ou seja, isso é contraditório? Não, não é contraditório. Né? Isso não é contraditório, isso é lógico, tanto é que eu posso pensar. Se eu posso pensar, faz parte do ser. Pensar é pensar o ser. Estão entendendo? Igual aquele exemplo das 4 linhas que fazem ângulo reto entre elas, eu faço um abaulamento, eu posso chamar de círculo quadrado, mas aquilo não é contraditório, por quê? Porque eu posso pensar. Ou seja, está no nível da possibilidade lógica. Isso não é contraditório. O contraditório é o nada. Isso não é possível. O nada não é. Você não pode pensar o nada. Você não pode falar o nada. Você pode falar a palavra nada. E aí depois lá na frente nós vamos ver a diferença entre, por exemplo, o signo, que é uma palavra, o conceito a qual isso aí, né, o sentido que isso tem, aliás, o sentido que isso tem, né, que você vai representar por um conceito. Em última instância você pode ter o quê? Um referente na realidade. Sei lá, a palavra manga pode indicar manga de camisa, mas manga fruta, ou seja, a palavra manga, ela não é nada ainda assim nesse sentido. Ela é na medida em que ela tem um sentido, né? Um sentido e aponta para um referente em última instância. Bom, claro que nós vamos aprofundar muito isso, falar do conceito, enfim, mais à frente. Mas o que você tem que ter em mente então aqui com Parmênides? Você tem que ter em mente que para Parmênides, em última instância, né? Em última instância, para Parmênides, você tem essa distinção entre ser e não ser, né? Que vai gerar essa questão do ser e não ser, que vai culminar lá no Shakespeare, né? Quando o Hamlet começa lá falando to be or not to be, that's the question, né? Ser ou não ser, eis a questão. Então vejam, essa problemática do ser se inicia aqui com Parmênides. E aí nós temos algumas conclusões que são interessantes acerca da filosofia parmenídea. A primeira conclusão é de que para ele o ser é eterno, que encaixa muito bem na mentalidade grega, porque para os gregos tudo que existe sempre existiu, né? E vejam, o que é o eterno numa primeira aproximação, num primeiro momento? O eterno é aquilo que sempre foi, é e sempre será. A pergunta que você faz é a seguinte, mas Rodolfo, como é que nós vamos mostrar então que o ser ele é eterno? Presta atenção que agora é um pouco de filosofia heraclitiana, tá? Então raciocina, o ser é e o não ser não é. Ele está falando que o ser é eterno. Por que o ser é eterno? Ele não teve início, ele é e sempre será. Por que ele não teve início? Raciocina. Se ele teve um início é porque ele veio do nada. Agora, ele pode ter vindo do nada? Boa noite, meu amigo numérico. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí. Tá bom? Estamos iniciando um novo projeto aí. Seja bem-vindo, tá? Todos os dias lives aqui, tá bom? Então, continuando aqui. Por que o ser para Parmênides é eterno? É só você parar para pensar. O eterno é aquilo que sempre foi. Eu pergunto, aqui, tudo que é hoje veio ontem do nada? Tudo que é hoje veio ontem do nada? Você sabe que isso é impossível. Aquilo que não é não pode dar origem àquilo que é. Então tudo que é hoje veio de alguma coisa ontem que já era. Por que eu falo isso? O nada pode dar origem a alguma coisa? Isso é impossível, porque o nada não é. Aquilo que não é não origina alguma coisa que é.
Veja um exemplo aqui claro para a gente entender isso daí. Por exemplo, eu tenho 3 filhos por enquanto, né? O Benedictus, o Isaac e o Moisés. Moisés tem 7 meses, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 7 meses, né? Não, peraí. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 8 meses, desculpa. 8 meses. Olha só que birutice. O pai não sabe a idade do filho em meses, né? Mas olha só. Ele tem 7 meses. Aí vamos lá, eu pergunto a vocês. O Moisés, meu filho, Moisés com Y, né? Que é em latim, os 3 são em latim. Benedictus, Isaac e Moisés. O Moisés, né? Que se pronuncia em latim. O Moisés, ele tem 7 meses ainda. 8 meses. Por razões aparentemente óbvias, ele não tem filho. Ou seja, eu não tenho neto dele. Aí eu pergunto a vocês, esse meu neto, filho do Moisés, agora, nesse momento, pode fazer o meu bisneto? Eu pergunto, esse filho do Moisés pode fazer agora um filho, agora, nesse momento? Não, por quê? Porque ele não é. Ou seja, aquilo que não é não pode dar origem àquilo que é. O nada não origina nada, não é assim? Então vejam, se tudo que é hoje, né, não pode ter vindo do nada, teve que vir de alguma coisa, veio de alguma coisa que já é. E essa outra coisa, de uma outra coisa que já é. E assim sucessivamente. Por isso então que para Parmênides o ser sempre existiu. Ele é eterno. O ser é eterno para Parmênides. Tá? Então as coisas que são hoje também, elas não vão para o nada amanhã. Elas não vão para o nada. Elas vão permanecer no ser. Ou seja, porque ir para o nada significa deixar de ser. Ora, mas como as coisas são, o que significa você pegar uma coisa que é e ir para o nada? Isso é possível? Não é possível porque é só você pensar como é que algo que é passa para o não ser. Porque se ele vai passar para o não ser, ele vai passar para alguma coisa que é. Então ele não pode passar para o nada. Então tudo que é hoje vai ser amanhã. Olha o verbo, inclusive, que eu estou usando, vai ser, será, vai fazer parte do ser. E assim sucessivamente. É por isso então que para Parmênides o ser sempre foi, é e será. Por isso que Parmênides fala que o ser é eterno. É eterno o ser. Então o que nós temos que pensar aqui? Não existe a passagem do não ser para o ser e também não existe a passagem do ser para o não ser. Tá claro isso daí? Ou seja, o ser não pode deixar de ser e o não ser não pode vir a ser. Ou seja, o não ser não pode tornar-se. Só há espaço para o ser. Tá claro até aqui? Agora presta atenção nessa conclusão do Parmênides, que eu acho que ela é muito legal. Ele vai falar que o movimento não existe. Como assim, Rodolfo? O movimento não existe? Você fez uma aula de ontem, uma live de ontem. Tá no Instagram essa live de ontem. Você mesmo falou que o Heráclito disse que tudo muda. Beleza, mas veja bem. O Heráclito só falou que ele constata o movimento na realidade. O Parmênides vai ser a filosofia de Parmênides vai ser a primeira filosofia que vai criticar essa coisa dos nossos sentidos. Ou seja, os nossos sentidos são capazes de nos enganar. Né? Você vê as coisas se movimentando, mas aquilo ali tem um engano ali. Tem um problema ali. Porque você tem que confiar na sua lógica, na sua razão, que indica que o caminho do ser, que é verdadeiro, lembra lá do poema que eu comecei mencionando esse poema? Ou seja, só há espaço para o ser, para o não ser não. E aí veja, por que o movimento não existe? Vamos lá. O que seria o movimento numa primeira aproximação, pessoal, aqui em Parmênides? Movimento é você passar do não ser para o ser e vice-versa. Ou do ser para o não ser e vice-versa, tanto faz. Por exemplo, deixa eu pegar um objeto qualquer aqui para falar para vocês. Eu tenho aqui uma caneta, vamos pegar essa caneta aqui. A caneta está do lado de cá. Ela é do lado de cá, né? Ser do lado de cá. Não, Rodolfo, ela está. Tudo bem, pessoal. Nós, na língua portuguesa, João Pedro, perfeito, hein? Mandou bem, ó, inspiração para Descartes. O João Pedro escreveu aqui no chat. Inspiração para Descartes? Sim, João. Sim, inspiração para Descartes. Porque o primeiro grau da dúvida cartesiano... Você é bom, hein, cara? Você é bom, hein, João Pedro? Você lembra dessas coisas todas aí? Porque o primeiro grau da dúvida, né, lá dos graus da dúvida cartesiano,
é o erro dos sentidos. Mas veja que isso começa aqui, não é verdade, ô João? Começa aqui com Parmênides, vai ter uma certa força com Platão, vai ficar mais forte ali com o ceticismo pirrônico, como nós vamos ver, e em Descartes isso vai ter uma importância imensa, tá bom? Mas vamos chegar aos poucos lá. Muito obrigado pela observação. Mas vejam bem, então se eu tenho a caneta que ela é do lado de cá, você fala, não, Rodolfo, ela está do lado de cá. Bom, gente, é que a gente na língua portuguesa, a gente tem essa distinção entre verbo ser e estar, né? Mas ser e estar é um verbo que indica uma única coisa em vários idiomas, por exemplo. Sei lá, ser e estar em inglês é to be, ser e estar em francês é être, ser e estar em alemão é sein, ser e estar em italiano é essere, ser e estar em latim é esse, e por aí vai. Ser e estar é junto em muitos idiomas. O João tá falando assim, boas aulas de filosofia no seminário do Candário Diocesano daqui pela manhã, tá rindo, né? É claro, você foi meu aluno lá no seminário, eu lembro muito bem. Então assim, por isso que eu falei disso, você tá lembrado, hein? Tá lembrado porque eu lembro de você lá das aulas, lá no seminário diocesano. O João não era seminarista, porque o seminário, só um parênteses, o seminário diocesano daqui de Petrópolis, ele tem um colégio só para garotos, que eu recomendo muito, um dos lugares mais fantásticos que eu já trabalhei na minha vida, para vocês terem uma ideia. Lá a gente tem uma total liberdade para dar aula de uma maneira maravilhosa, né, João? Isso era muito legal. E assim, e aí eu dava aula lá no seminário diocesano, né, para esse ensino médio que tem lá só para garotos, e aí tinham lá os seminaristas do seminário menor, e aí tinha os externos. O João era um aluno externo, né, era um garoto dos externos. Não era o professor que era bom, não, os alunos que eram bons. O Rafael também tá aí, Rafael também era excelente aluno também. Pô, eu lembro com muito carinho de vocês lá do seminário, pessoal. O seminário é um colégio que está no meu coração assim, de uma maneira absurda, vocês não têm noção. Mas eu dava aula lá para vocês então, né? Enfim, o seminário então tem essa coisa dos alunos externos. Esses dois eram alunos externos, né? Eram alunos externos que estudavam lá também, e tinha os seminaristas que moravam lá, seminário menor, né? O cara entrava no primeiro ano e tem gente lá já ordenada. Tem já padre lá que foi meu aluno lá, o cara entrou no primeiro ano e foi hoje já é sacerdote, com a graça de Deus, né? Enfim, mas voltando aqui ao assunto do Parmênides, por que eu estou falando do movimento? Então você tem lá, a caneta é do lado de cá, né? Ela é do lado de cá. O que ela não é? Do lado de cá, do outro lado aqui. Então ela está na minha direita, ela é na minha direita. O que ela não é? Na minha esquerda. Então, ser, não ser. Quando ela passa do ser para aquilo que ela não é, o que houve? Movimentou, mudou. Perceberam? Agora, quando ela passa daquilo que ela... O que aconteceu também, né? Ela passou daquilo que ela é para aquilo que ela não é. Mas ela também passou daquilo que ela não era, ou seja, não era aqui, para ser aqui. Ou seja, o movimento numa primeira aproximação, por isso que eu falei numa primeira aproximação, é a passagem do ser para o não ser e vice-versa, né? A passagem do ser para o não ser e vice-versa. Isso é movimento. Agora, olha só, o que Parmênides está dizendo? Parmênides está dizendo que só há o ser, como nós vimos. Aquilo que não é não pode originar algo que é, ou seja, o não ser não pode vir a ser e o ser não pode deixar de ser, como nós acabamos de ver. Se o movimento é a passagem do ser para o não ser e vice-versa, mas o ser não pode deixar de ser e o não ser não pode vir a ser, só há o ser. Então não há movimento. Perceberam o que eu estou querendo dizer? Se só há o ser, não há passagem do não ser para o ser, porque o não ser não pode vir a ser, aquilo que não é não origina aquilo que é. Então, se só há o ser, não há movimento. Por isso que Parmênides vai falar que o movimento seria uma ilusão. É uma ilusão. O caminho da verdade, que é o caminho do ser, mostra que não há movimento. O caminho da verdade, que é o caminho dessa coisa que é segura sobre certo aspecto, né, vai te dizer o seguinte, olha, movimento não existe. Movimento é uma ilusão dos nossos sentidos. Ok? Então vejam, se na live de ontem eu fiz um esforço danado para mostrar que Heráclito, né, a live de ontem foi Heráclito, que Heráclito disse que tudo muda, na live de hoje eu estou com Parmênides falando o seguinte, olha só, o movimento é uma ilusão dos nossos sentidos.
Porque ele é uma impossibilidade lógica. Se só há o ser e o movimento é passar do ser para o não ser e vice-versa, do não ser para o ser, e o ser não pode deixar de ser e o não ser não pode vir a ser, não há movimento. Ponto final. Né? Então vejam, espero que esteja ficando claro isso, tá bom? Então, nesse sentido, nós podemos concluir aqui a nossa live de hoje. Obrigado, Renata, pela presença, mas eu estou começando a encaminhar para a conclusão, tá? Obrigado também, Rafael, Mil Artes para Bebês, que é uma empresa muito boa. Estou fazendo um merchan aqui para essa empresa aí, uma empresa que faz coisas para bebês. Se você conhece alguém que vai ser mãe e tal, já é mãe de bebê aí, encomenda e faça suas encomendas aí. Esse merchan tá saindo de graça, tá bom? Mas vejam bem, só para concluir aqui então a nossa live, ontem então nós vimos o Heráclito e hoje nós vimos o Parmênides. Vejam, são dois gigantes agora, né? Dois gigantes. Um falando que tudo muda e o outro falando que nada muda, que o movimento não é ilusão. Então um falando que existe movimento em tudo e o outro falando que existe uma permanência. Estão entendendo? Isso aqui é muito importante agora, pessoal. Essa perspectiva é fundamental. É extremamente importante você ter isso em mente. Por quê? Porque na live de amanhã eu vou apresentar críticas ao Heráclito e vou apresentar críticas ao Parmênides, para mostrar que existe problema tanto em um quanto em outro, mas existem coisas boas em um, coisas boas em outro. Nós vamos fazer isso daí na live de amanhã. A live de amanhã provavelmente vai ser um pouco mais curta. A live de hoje já está dando 32 minutos aproximadamente. A live de amanhã vai ser um pouco mais curta, mas eu recomendo que vocês assistam. Na verdade, eu recomendo que vocês assistam todas as lives, no final das contas. Eu recomendo que vocês todos assistam as lives, todas. Obrigado, Vinícius, pelo elogio da live, muito boa live, professor. Eu que agradeço, tá, Vinícius? Não deixa de seguir aí, então, o canal, tá? O meu perfil no Instagram. Pode seguir lá no canal no YouTube também, Academia Areté. Amanhã vai ser 9 horas da noite, tá bom, Enzo? 9 horas da noite. Esqueci de avisar isso aí. Amanhã 9 horas... Quer dizer, eu ia avisar já, mas... Obrigado, Matheus, pelo elogio também. Grande abraço aí pra vocês. Amanhã, a live de amanhã, então não percam a live de amanhã, que ela vai ser extremamente importante para poder entender essa dinâmica da diferença entre os dois. A live de amanhã provavelmente não vai ser tão longa, mas eu quero apresentar essa diferença entre Parmênides e Heráclito e avançar mais um pouco aí. Amanhã não devo avançar muito para falar, falei que eu vou avançar, não vou avançar. Vou ficar em Parmênides e Heráclito e aí eu deixo para sexta-feira, live de sexta-feira, falar sobre Zenão de Eleia, que foi um discípulo de Heráclito. Tá bom? Vou deixar para sexta-feira fechar aí os pensadores de Eleia. Amanhã eu vou fazer crítica mútua. Uma crítica uma crítica a Parmênides e uma crítica a Heráclito aí. De repente eu apresento mais de uma crítica aos dois também para vocês entenderem isso aí. Tá bom, pessoal? Só mais uma outra coisa aqui. Sigam a gente nas redes sociais, nós estamos lá no Facebook, Academia Areté. Não deixa de seguir não. E na boa, compartilha aí os links aí que eu apresento para vocês. Compartilha lá as coisas, as lives, sabe? Compartilha nas suas redes sociais, nos seus stories. Isso aí gera engajamento. As pessoas podem ter acesso a esses cursos aqui, essas aulas. E só lembrando, em breve eu vou lançar um curso. Acho que semana que vem, no máximo, a gente já deve lançar isso aí. Já fazer a propaganda mesmo. Nós vamos lançar um curso de retórica, oratória e debates aqui na internet, principalmente voltado para aqueles que querem melhorar a arte de falar, a arte de bem argumentar e entender as técnicas de debate, argumentos válidos, inválidos. Isso aqui é muito legal para vocês que estão vendo aí, mas eu até recomendaria, se vocês conhecem pais de adolescentes, falem assim, pô, olha só, tem um professor lá, um sujeito que eu conheço, que eu confio muito no trabalho dele e eu recomendaria muito o trabalho dele, tá bom? O amigo numérico, a Escola Agathon continua, mas nós decidimos aqui seguir caminhos distintos aí, porque cada um resolveu fazer o seu projeto pessoal, e aí a gente vai seguir nessa daí. Rafael, de sexta-feira é o que tem o paradoxo? Sim, Rafael, muito bom, hein? Você é bom aluno pra caramba, hein? Tá lembrado disso, né? Os paradoxos de Zenão, exatamente. Nós vamos mencionar os paradoxos de Zenão aqui na sexta-feira. Amanhã, então, comparação entre Heráclito e Parmênides. Sexta-feira, os paradoxos de Zenão, tá bom? Vejam, então,
Então, amigo numérico, siga lá na Academia Areté, né? Lá no Facebook, no canal no YouTube também, Academia Areté também, pode seguir lá. E em breve, se você conhece gente, adolescente ali, que queira fazer o curso de debate, de oratória, recomenda, sabe? Recomenda para o cara poder ter uma boa formação na vida dele. E detalhe, para vocês terem uma ideia, essas aulas, esse clube de debate que nós vamos fazer, um clube de debates e oratória, é onde o aluno vai falar o tempo todo, ele vai trabalhar o tempo todo falando. E eu vou fazendo alguns ajustes, vou explicar as técnicas, o que são argumentos válidos, inválidos. Então eu acho que em um mês esse negócio já vai estar operacional. Semana que vem a gente deve começar a anunciar de fato nas redes sociais, fazer uma propaganda de um modo mais maciço aí, mais massivo, né? E vamos avançar nisso daí. E em breve nós teremos muito mais cursos. Teremos cursos de gramática, de matemática, no caso curso de literatura e gramática, português, cursos de matemática, cursos de alfabetização, cursos de musicalização. São todos cursos que nós estamos bolando aí. Já tem um pessoal, uns professores contactados, já aceitaram o desafio aí de ensinar de uma maneira muito séria e muito boa. Porque se você está aí nesse período de pandemia, revelou muito que as escolas, infelizmente, não estão preparando tanto. Claro, tem escolas que estão preparando sim os seus alunos, os filhos dos professores, os filhos das pessoas que colocam lá, tem escolas muito boas. Mas nós vamos aí dar uma formação extra para quem quer colocar o filho. Pô, eu queria que meu filho aprendesse coisas mais aprofundadas de língua portuguesa, de literatura, né, de leitura. Queria que meu filho apresentasse aprofundasse algumas coisas de matemática, tá bom? E principalmente essa parte da linguagem, né? Aí depois vai ter a música também, nós vamos oferecer curso de musicalização, curso até de alfabetização, nós estamos já engatilhados aí também para oferecer. Mas nós temos que começar com um, e esse um vai começar comigo, que é o curso de retórica, vai ser o clube, né? O clube de debates, retórica e oratória. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso daí. Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Muito obrigado mesmo pela presença de todos, pelo carinho, pelos elogios aí na live, tá bom? Grande beijo no coração, fiquem com Deus e até semana que vem, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos aí, tá? Tchau, tchau. Boa noite a todos, boa noite, fiquem com Deus. Que tudo seja feito para a maior glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço.